Se você quer saber qual que é melhor, Procreate ou o Affinity Designer, assista esse vídeo até o final que eu vou te contar as principais diferenças entre esses dois aplicativos e qual que você pode utilizar no seu trabalho. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonathan e estou aqui para te ensinar como que você pode utilizar o Affinity Designer e também como que você pode se tornar um freelancer. Bom, para a gente começar então, pessoal, esse tópico muito importante, vamos falar então sobre as principais diferenças entre Procreate e Affinity Designer. Se você ainda não conhece o Procreate, a gente precisa lembrar que Procreate é uma ferramenta destinada para desenhos, pintura, tudo em relação à criatividade, tá? Nesse sentido, você também pode criar animações com o Procreate. O Procreate, diferente do Photoshop, você só pode utilizar nos iPads, correto? Você não consegue utilizar ele no desktop, que é uma desvantagem muito grande, né? Se você quiser trabalhar no seu computador e você não tem um iPad. Nesse caso, a gente vai falar então sobre o Procreate agora, se você ainda não conhece. E para a gente ver o Procreate na prática, eu vou explicar para vocês como que funciona um pouco a interface. Isso aqui não vai ser um tutorial sobre Procreate, só para falar para vocês a diferença entre o Procreate e Affinity Designer, tá? Primeiramente, aqui na interface que eu tenho com o Procreate, ela é bem simplificada, tá? Então ela te atende muito bem para você que queira fazer pinturas. Aqui o painel, como vocês podem ver, existe o botão que você abre o estúdio de pincéis, correto? Aqui você consegue escolher os pincéis que você quer, inclusive tem uma vasta variedade de opções avançadas que você pode aplicar no seu brush, correto? Então a Procreate em si, eles vêm evoluindo muito nesse sentido. Você pode até mesmo montar, né, o seu brush aqui em tempo real enquanto você faz, né, o teste aqui do seu pincel. Então são coisas realmente bem avançadas para você que queira trabalhar com desenhos. E além das opções de brushes, nós temos também as opções de camadas, que mostra dessa forma aqui. Tem as opções também de cores. Ele é bem diferente comparado ao Affinity Designer, tá? Então a gente está vendo aqui como que funciona a tela inicial do Procreate. E há opções avançadas aqui no Procreate também. Você pode pensar que, por mais que seja uma tela simples, aqui não tem tanta coisa, aí que você se engana. Pois aqui na engrenagem você consegue inclusive ver, né, em formato de vídeo, uma coisa que é muito famosa, né, que muitas pessoas postam na social media, né, no Instagram, são os processos delas, né, fazendo pintura, que nem aqui. Eu havia feito então esse design, olha só que legal. Você consegue então ter uma time-lapse de uma forma muito legal para você poder postar nas suas social medias, né? E aí você então pode exportar essa time-lapse em formato de vídeo ao clicar aqui. Então é um dos recursos que é extremamente importantes aqui no Procreate, que muita gente utiliza. Outros recursos também, pessoal, seria então a questão de você poder utilizar animação. Então você consegue sim trabalhar com animação frame a frame, ou seja, você desenha e cria outras frames. Aqui eu tenho um exemplo bem simples de uma animação que eu estava brincando e vendo como funciona. Como vocês podem ver, a bolinha pulando aqui. Então você trabalha frame a frame. Só que existe também a parte que eu diria que é muito desvantajosa, porque cada vez que você trabalha com essas frames, elas trabalham com camadas, correto? Trabalha com camadas. E o Procreate ele tem limites de camada para você trabalhar. E outras opções também que nós temos aqui no Procreate é essa questão de você poder colocar guias de perspectiva, né? Você consegue inclusive colocar guias, por exemplo, quero colocar um ponto de perspectiva aqui. Você consegue basicamente manusear, né, como que vai funcionar a perspectiva. Isso aqui são recursos que o Affinity não tem, tá? Esse plano de perspectiva. Então só para mostrar para vocês um dos pontos sobre Procreate, caso você nunca tenha visto, né? O Procreate ele possui muitas opções, né? Inclusive de você colocar uma referência na tela. Você pode, quero colocar então uma imagem. Então você pode importar uma imagem, por exemplo, quero colocar então essa imagem. Então você deixa aqui do lado e pode simplesmente desenhar, né, com a imagem ali do lado. É uma boa forma de você poder utilizar como referência, correto? E o Procreate ele está batendo de frente com o Photoshop, porque ele oferece exatamente as melhores ferramentas essenciais para você poder fazer uma pintura e você não precisa de assinatura. Esse é um dos principais pontos do porquê muitos concept artists, character designers, pessoas que fazem artes no geral estão utilizando o Procreate. Mas aí agora nós vamos falar sobre o Affinity Designer.
Bom, olha só, como vocês viram, toda essa introdução aqui do Procreate é uma ferramenta excepcional. Só que eu particularmente utilizo mais o Affinity Designer no meu trabalho. Eu vou te contar agora por quê. Se você ainda não conhece o Affinity Designer, deixa eu te mostrar como que funciona aqui esse aplicativo na prática. Essa aqui é a minha tela inicial, tá? Se a gente fazer então uma primeira comparação de Affinity Designer com Procreate, na tela inicial não é tão diferente assim, tá? Então se a gente voltar aqui, tela inicial do Procreate, tela inicial do Affinity Designer, não é muito diferente. Só que claro, na hora que você abre um projeto, por exemplo, aqui é um projeto muito grande que eu tenho, no qual eu tenho as thumbnails que eu faço aqui para o canal, correto? Então eu tenho as artboards, tenho aqui os conteúdos que eu faço e tá aqui, né? Já no Procreate é muito mais limitado de você trabalhar com múltiplos canvas. Deu para entender então a primeira diferença que você tem? Então o Procreate ele trabalha como se fosse páginas, né? Folhas. Então nós temos aqui esse projeto e no Affinity você consegue então trabalhar com múltiplos boards. Essa é a primeira diferença que eu considero na hora de utilizar para fins profissionais. Tá, segundo ponto, pessoal, na hora que você abrir então as camadas aqui do Affinity Designer, para mim eu sinto que é muito mais otimizado e mais fácil de trabalhar, tá? Como vocês podem ver, para mim lembra muito a interface do Photoshop. Se você é familiar, acaba se familiarizando muito bem, correto? Já no Procreate, para mim, né, no caso, quando eu comecei a aprender, eu senti muita dificuldade em entender como que funciona a interface, porque existem muitas funcionalidades escondidas aqui. Você tem que, por exemplo, você pode fazer assim, dar swipe. Existem muitas funcionalidades que ficam escondidas, né? Por exemplo, eu não sabia até então, né, quando eu comecei, que se clicar aqui no N, você abre as camadas, né, de efeitos também. Então assim, claro, né, é uma ferramenta prática, fácil de utilizar? Sim, mas demanda que você precisa então ter uma instrução de aonde que tá os elementos, tá? Porque não fica tão de mão beijada para você. Já no Affinity eu senti muita facilidade, né, na hora de estar trabalhando com os elementos. Vamos supor que eu vou abrir então esse projeto que eu tenho aqui. Se eu abrir as camadas, correto? Eu posso, eu quero então mudar os efeitos dessa cor que está aqui. Clico aqui em cima e muda a opacidade. Então lembra muito, né, a questão do Photoshop. É muito mais fácil nesse sentido. Bom, outro ponto que é muito importante, você consegue trabalhar com vetores aqui no Affinity Designer. Já no Procreate você não consegue trabalhar, correto? Como assim, Jonathan? Vetores e pintura? Me explique melhor. Tá, deixa eu te falar. Quando você trabalha com vetor, você simplesmente, por exemplo, estou fazendo aqui esse shape, correto? Você consegue mudar as cores do shape. Você consegue inserir facilmente as formas geométricas, os shapes, correto? Você consegue aplicar gradientes, tá? De uma forma bem rápida. No Procreate você já não consegue fazer isso com tanta facilidade, né? Tem formas, né, de você poder desenhar formas geométricas, sim, tem sim, mas é um pouquinho mais chato, é um pouquinho mais difícil. Por exemplo, vou fazer uma estrela bem feia aqui, seguro, tá aqui. Eu vim em Edit Shape, então consigo manusear, tá vendo, o shape dessa forma que eu criei. Então vamos supor que eu faço um quadrado, seguro, soltei, beleza. Tá vendo que já tá raster, tá em raster mode. Clico Edit Shape e consigo então manusear. Só que pode ver que ele perde a qualidade, né? Se eu dar um zoom aqui, perde a qualidade. Eu também consigo mudar de forma inteligente aqui no Procreate o formato desse shape que eu fiz, tá? Olha só, consigo até mudar para elipse. É um software, muito inteligente e funciona muito bem. Só que para alguns fins de qualidade já não funciona tão bem. Nesse caso aqui no Affinity Designer, você consegue basicamente, vamos supor que você fez, né, um quadrado. Você consegue basicamente aplicar o que? A width, que seria o contorno. Quero mudar a cor, beleza, quero mudar a cor desse contorno, muda. Já no Procreate você teria uma dificuldade imensa de mudar a cor, né, desse contorno. Você teria que, por exemplo, olha só para vocês verem, teria que ativar o Alpha Lock para depois, né, pintar por dentro, tá vendo? Então assim, são softwares que têm propósitos diferentes. E para eu te contar melhor quais são as principais diferenças entre esses dois aplicativos, eu vou falar então as vantagens de cada um, tá? Para você ver a diferença. O Procreate ele não tem versão desktop, ou seja, se você não tem iPad,
você já não consegue utilizar o Procreate. É um aplicativo destinado somente a produto da Apple, então é bem limitado. Comparado com o Affinity Designer, o Affinity Designer tem para PC, Windows, Mac, iPad. Então você consegue basicamente pegar esse projeto que está aqui, né, e trabalhar no computador, tá? Você consegue fazer essa troca. Coisa que no Procreate você consegue, mas através do PSD. Você tem que exportar então o seu projeto em PSD, correto? Vem aqui, Share, exporta em PSD para você conseguir trabalhar e dar continuidade, se você quiser, então, essas ambas plataformas. O Procreate você tem limites de layers. Isso aqui realmente é uma coisa que eu acho muito ruim, porque quer dizer, se você colocar mais camadas ou trabalha com muitas camadas, acaba sendo muito difícil, né? Então, para você conferir a quantidade de camadas, você vai vir aqui em cima aqui no Procreate, tá vendo? Nessa opção, vem aqui em Canvas, você vem em Canvas Information, né? Em Layers você vai ver a quantidade máxima de camadas que você tem aqui. No Affinity você não tem esse limite, você trabalha com quantas camadas você quiser. Ah, Jonathan, mas se eu tiver 10 milhões de camadas, aí pode ser que o seu projeto cracha ou dê algum problema, mas não esse é o caso aqui, tá? Outras vantagens que eu acho, é de matar mesmo, é a questão do gradiente. O Procreate não tem gradiente. E tem alguns hacks, né, que você pode encontrar no YouTube caso você queira fazer esse efeito. Por exemplo, eu deixei aqui aberto para vocês um exemplo, né, do carinha ensinando como que faz a gradiente. Você tem que usar a ferramenta de Motion Blur aqui, né, Gaussian Blur. E isso é uma coisa que eu não gosto muito, né. E a questão de efeitos de camadas também é uma coisa assim que eu acho no Affinity Designer muito melhor. Então, se você quiser aplicar gradiente aqui no Affinity Designer, é muito fácil. Você vem aqui na ferramenta Fill Tool, né? Você consegue mudar facilmente a cor da forma que eu estou fazendo aqui. Já no Procreate isso aí, né, se tornaria um pesadelo. Então, olha só, para você ver, né, que existem, são softwares diferentes, propostas diferentes. Só que a gente então tem as diferenças também que o Affinity Designer também carrega, né, como desvantagem. O Affinity Designer não possui grid de perspectiva, né? A grid de perspectiva que o Procreate tem é muito legal, muito boa mesmo. Então você consegue clicar aqui, ó, Drawing Guide, e você consegue basicamente, né, colocar aqui então o grid, tá vendo? Esse grid, inclusive trabalhar em perspectiva. Ah, eu quero ativar então o modo, deixa eu desativar aqui, deixa eu abrir um projeto novo. Então vou ativar aqui o Drawing Grid, Edit Grid, perspectiva, cria os pontos e aí, olha só, você consegue basicamente desenhar nessa grid. Ó, vem aqui Drawing Assist e eu consigo desenhar, olha só, nessa grid, tá vendo? E assim por diante. É uma ferramenta que atende muito bem para esse propósito também de concept art, se você quiser desenhar com grids, correto? Já no Affinity Designer você já não tem essa opção avançada, porém você tem sim a ferramenta de grid que está aqui, inclusive a ferramenta de isometria. Você consegue trabalhar em isometria. Por exemplo, Jonathan, quero fazer objeto isométrico aqui. Tá tudo bem. Vem aqui, insere um shape, correto? E você tem que ativar aqui em cima, por exemplo, quero desenhar no plano, né? Por exemplo, vou ativar esse modo aqui, Enable Planes, né? Vem aqui Edit in Plane. Estou desenhando então o shape aqui. Vou desenhar na frente agora. Desenho aqui, tá vendo? É direto ao plano que você seleciona aqui em cima. É uma forma também bem inteligente de você poder desenhar formas em isometria. Olha só que legal. Como vocês viram então na prática, essa questão do Affinity não possui um grid de perspectiva acaba sendo uma desvantagem, correto? O Affinity também não possui animações. No Procreate você já tem. As animações, como vocês podem ver, você pode simplesmente habilitar aqui a opção de Animation Assist. Só que aí você vai ter que desenhar, por exemplo, vou fazer uma camada aqui, ó, desenhar outra aqui, desenhar outra aqui. É muito legal de se brincar com isso aqui, ó, tá vendo? Eu vou dar play agora. Olha que legal. Muito legal, né? O Procreate, nesse aspecto, se torna um aplicativo muito interessante para se trabalhar. Mas claro, conforme você vai criando essas camadas, você tem que entender que cada uma delas se torna, então, uma camada. E isso aí vai contar, então, no seu limite aqui de layers. O que torna, então, um processo bem difícil depois, caso você trabalhe com projetos grandes. E o ponto para a animação vai para o Procreate. E uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês é que o Procreate você consegue trabalhar com pintura em 3D. Aqui eu não tenho nenhum objeto para mostrar para vocês, mas eu tenho aqui a minha webcam do próprio
iPad. Então o legal é que você consegue criar um projeto, vem aqui ó, em Gallery, cria um projeto chamado Face Paint. Aí vai te dar, então, por exemplo, aqui tá a minha imagem, né, da câmera, e eu consigo basicamente fazer, por exemplo, um desenho aqui, ó. Cara, em relação à inovação, o Procreate ganha fácil do Affinity em relação à inovação. Aqui você tem conteúdos inovadores, né? Como vocês podem ver, estou pintando a minha cara aqui, ó. Olha que legal. É isso. E voltando agora aqui pro Affinity Designer, você consegue também trabalhar facilmente com Layer Effects. Layer Effects são efeitos que você consegue aplicar que nem no Photoshop. Lembra que você tem o Gaussian Blur, você tem esses efeitos aqui que são, muito legal de se trabalhar, né? Outer Glow, Inner Glow, Water Shadow, né? Que é uma ferramenta muito utilizada, tá vendo aqui nos olhos aplicando o Water Shadow, e você tem uma vasta opções para se utilizar. Agora, já no Procreate você já não tem essas opções à sua disposição de uma forma muito fácil, né? Que nem, se você quiser, vou abrir esse projeto aqui, aplicar os efeitos, você vai ter que vir aqui, né? Tem os efeitos aqui, mas você, uma vez que aplica, você perde essa propriedade de editar. Então acaba sendo uma desvantagem, né? Vamos supor que a gente aplica aqui o Gaussian Blur, tá? Então estou aplicando o Gaussian Blur, apliquei. Se eu aplicar, já era, vai ficar ali, vai ficar rasterizado. Ao contrário do Affinity, se você aplicar um efeito, você consegue e torna o seu projeto indestrutível, correto? Então eu poderia facilmente aplicar o Gaussian Blur aqui, tá vendo? Dessa forma, consigo aplicar então em 3D aqui, tá vendo esse efeito que eu não utilizo muito, mas você consegue. Então nesse aspecto, né, de edição, você tem muito mais controle no Affinity Designer. E como vocês estão vendo então nesse vídeo o Procreate e Affinity Designer lado a lado, vocês estão vendo quais são as diferenças, né? Tá vendo que o Procreate ele inova muito na questão de tecnologia, você tem muita praticidade. Se você quiser trabalhar com projetos curtos, projetos profissionais também, você consegue, só que você acaba perdendo pela limitação que ele tem em relação às plataformas, né? Então eu quero trazer de uma forma bem simplificada os motivos do qual eu utilizo o Affinity Designer. Então, como vocês podem ver, ambas plataformas trabalham com único pagamento, ou seja, você não precisa de assinatura. Esse é um dos pontos muito legais, correto? Então você não precisa pagar a assinatura da Adobe se você quiser trabalhar com esses softwares. O ponto do porquê eu utilizo o Affinity é porque ele é multiplataforma, ou seja, você consegue trabalhar, que nem no meu caso aqui, consigo fazer meu projeto aqui no desktop, consigo trabalhar se eu quiser no Mac ou no iPad, então isso te abre mais oportunidades. Outro ponto também é que você consegue trabalhar com vetor e pintura, né? No Affinity Designer, por exemplo, estou aqui com esse projeto aqui, então eu consigo fazer o desenho e depois posso fazer a pintura, posso fazer em vetor, me abre muita possibilidade. Já no Procreate eu já não consigo fazer isso, já é mais limitado. A interface também do Affinity é muito mais intuitiva. Quando eu comecei a utilizar o Procreate apenas como hobby, né, para aprender a utilizar, eu sofri um pouquinho no começo porque eu ficava meio perdido, né, não sabia onde estavam as ferramentas. Por mais simples que é o aplicativo, você precisa saber, né, de uma instrução de como utilizar a ferramenta. Já no Affinity foi muito mais fácil. Quando eu comecei em 2018, eu só montei e andei, foi bem fácil. Outro ponto é que eu consigo trabalhar com design e ilustração, tudo no mesmo aplicativo. Ou seja, se você quiser trabalhar com texto, trabalhar com design gráfico, postagens, por exemplo, eu fiz esse projeto aqui, correto? Uma ilustração. E também aproveitei e fiz então um post para poder colocar no meu Instagram. E aqui no Affinity você tem as interfaces que vão te fazer você conseguir exportar até mais rápido. Tá vendo aqui? Tem então os slices que você consegue exportar de uma maneira bem rápida e direta, né? Os objetos separados. Já no Procreate você já não tem, né, essa habilidade de você poder saber exportar as coisas de uma forma mais otimizada. Claro, você pode sim exportar as coisas aqui de forma separadas, né? Tá vendo que eu cliquei aqui Export PNG Files, então ele vai exportar tudo em PNG, né? Mas assim, eu particularmente prefiro a forma como o Affinity Design trabalha. Você tem então
toda essa mecânica de poder modificar, né, a forma como você exporta. Inclusive aqui, quero exportar então esse projeto em PSD. Tem muitas possibilidades de exportar aqui, tá vendo? Isso aqui é a quantidade de coisas que você pode exportar com o Affinity Designer. Já no Procreate você é limitado somente por essas opções que estão aqui. Outro ponto também, como vocês podem ver, é que se você trabalha com vetor, você consegue modificar a cor, modificar o traço facilmente. Já aqui no Procreate é tudo raster, ou seja, se você fez então um traço, né, fez o traço aqui, correto? Você não consegue mudar mais isso aqui depois. Você vai ter que apagar, refazer, é mais difícil de controlar. Mas se você já é acostumado com ilustração, aí é o mesmo processo que você teria no Photoshop, tá? Então, se você gosta mais de trabalhar com projetos maiores, ter também a possibilidade de trabalhar no computador, eu diria que o Affinity Designer ele atende melhor nesse aspecto. Mas também não quero excluir a questão do Procreate ser muito mais portátil, né? A possibilidade dele de você ter mais acesso a pinturas mais avançadas em si, né? Se você olhar aqui os brushes do Procreate, você tem opções bem avançadas aqui de modificar, correto? Diferente do Affinity, que você não tem tantas opções quanto o Procreate, porque são propostas diferentes, correto? Tá, Jonathan, então qual que eu devo usar? Olha só, os dois softwares são baratos, eles atendem super bem. Você pode utilizar os dois, não tem problema algum. Tá? Se você, eu quero utilizar o Procreate, usa o Procreate. Você pode utilizar o Procreate apenas para fazer seus esboços, seus desenhos, e depois você pode exportar para o Affinity Designer. Não tem problema algum você, né, intercalar os softwares. Só que eu, particularmente, gosto de trabalhar tudo num workflow, né, mais simplificado e rápido. Eu gosto muito de velocidade. Então eu não gosto de ficar, né, jogando de software em software que nem no futebol. Então esse foi um dos motivos do qual eu trouxe aqui para vocês, do porquê eu utilizo o Affinity Designer. Espero que isso faça sentido para você. Como vocês viram, foi uma aula aqui que mostrou a prática, né, como que você pode utilizar as duas ferramentas em qual situação, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Comenta aqui, tá? Alguma sugestão, o que você gostou e deixe o seu like. Até mais. Tchau, tchau.